O Everaldo vai ministrar sobre nós. Ontem o Wagner chegou primeiro e ministrou uma palavra para a liderança da igreja que estamos matutando até agora. É verdade. Sobre a mensagem, uma mensagem poderosa. Então Deus reservou dias realmente para nos inspirar. Amém? Eu quero agradecer a você que veio, homem, que vive mais só homem, né? A mulherada já sabe que ela vem, mas eu estou feliz com vocês. Vocês me honraram em estarem aqui, honraram a sua igreja, me honraram esse nome de Deus que vieram aqui. Eu tenho certeza que vai vir duas palavras poderosas no seu coração. Amém. Então, fica muito ligado comigo, vai ministrar, depois ele ora e já sonha o Everaldo, já vem outra palavra sobre nós. Receba com carinho, ó meu Deus, seja usado Boa noite, queridos, graças do Pai, amém? Amém. Pode se sentar, ficar à vontade. É uma honra estar de volta aqui. Última vez, estamos completando 2 anos que aqui estivemos. E sempre, quando Deus nos dá a oportunidade de estarmos aqui, é um presente para nossas vidas. Nós somos muito mais abençoados do que abençoamos, na verdade. Pastor Rosa, a família Bárbara, nos ensina, nos abençoa de uma forma espetacular. E eu louvo a Deus pela vida dele, meu amigo já de longa data, por tudo que Deus está fazendo na vida de vocês. Toda vez que nós chegamos aqui, temos coisas novas. Vocês estão em constante movimento. Isso é espetacular. Louvado seja Deus. Um abraço para a nossa TVP, a família de Brasília. Um abraço dela para o seu coração, para a sua vida. Se for em Brasília e não for na RBB, você perdeu a sua viagem. Mas na RBB você vai ser muito bem acolhido e amado também, como nós somos amados aqui. Deus abençoe. Vamos lá? Diga comigo, eu represento. Eu represento. Mais uma vez, eu represento. Eu represento. Agora você vai dizer, eu represento o que eu carrego a presença. Eu represento o que eu carrego a presença. Glória a Deus. Você pode dar uma salva de palmas para você. Você representa porque você carrega a presença. Sacerdócio é a responsabilidade de representar a Deus. Deus chamou você para algo especial. E esse algo especial tem a ver com o que você carrega na sua vida. E ser sacerdote é representar a Deus e carregar a presença de Deus por onde você passar. 1 Pedro 2,9 diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido de Deus, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isaías 71:6 nos diz: mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus. Vocês se alimentarão das riquezas das nações, e do que era o orgulho delas, vocês se orgulharão. Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6 também nos diz assim: agora, se vocês me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês terão o meu tesouro pessoal entre as nações. Embora toda a terra seja minha,
vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas palavras são essas as palavras que você dirá aos israelitas. No Novo Testamento, especialmente nas cartas de Pedro, os crentes são chamados de sacerdócio real e uma nação santa. Isso traz para nós uma verdade. Isso sugere que todo o povo de Deus, não apenas uma classe especial, todo o povo de Deus é chamado para exercer o papel sacerdotal. No Antigo Testamento, no início e ao longo de muito tempo, as pessoas olharam para uma classe especial que representava Deus. Em Gênesis capítulo 2, versículo 15, o Senhor diz que constituiu o homem e colocou no jardim para lavrar, cuidar, edificar, construir aquele jardim. Nesse primeiro momento, a palavra edificar, abate, traz a ideia do ministério sacerdotal. E é essa perspectiva que é construída em toda a revelação bíblica. O sentido de edificar traz na sua essência o sentido de representar e de ministrar, de servir diante de Deus e diante das pessoas. Ao longo da trajetória bíblica, Deus escolheu o povo dele para carregar aquilo que ele tinha de mais precioso, que era a sua presença, representando ele onde ele estivesse. Na antiga aliança, esse povo é um povo específico, de uma tribo específica, selecionado de forma específica. Mas na nova aliança, o Senhor muda tudo. E nessa nova aliança, ele nos constitui como seus representantes, não apenas uma classe especial, mas todos aqueles que carregam a presença de Deus, no momento em que entregam a sua vida a Jesus, se torna também um representante de Deus, da presença de Deus, por onde ele passa. É um chamado a exercer o papel sacerdotal. Isso indica que nós carregamos a identidade sacerdotal na nossa essência, porque nós vivemos uma aliança com Jesus. O sacerdote, portanto, passa na nova aliança a ser alguém que se coloca entre as pessoas para representar a presença de Deus. No Antigo Testamento, como eu já disse, o povo ele possuía um sacerdócio. O povo possuía um sacerdócio. Na nova aliança, o povo é o sacerdócio. Você consegue entender a diferença disso? Na antiga aliança, o povo tinha um. Na nova aliança, ele é um sacerdócio. Ele deixa de ter alguém que o representa, e ele passa a ser um representante. Todo cristão, portanto, tem o privilégio de carregar a presença de Deus, entrando na presença de Deus e representar a Deus através da presença, onde estiver. O texto de Êxodo, capítulo 19, o Pai revela o nosso chamado. O texto diz: vocês serão para mim um reino de sacerdotes. Eu quero chamar sua atenção para essa frase: vocês serão. Vocês não estarão, vocês serão. Você muda completamente a perspectiva quando você entende que em Deus você é aquele que o representa.
Você não adquiriu uma função. Você é a função. Eu queria que você prestasse atenção nessa afirmação. Vocês serão. A vida não é sobre ter, é sobre ser. O nosso chamado não é sobre ter, é sobre ser. E o chamado de Deus é sobre quem nós somos. Quem nós somos. Isso tem a ver com a nossa identidade. Isso tem a ver com aquilo que Deus nos chamou para ser. Para ser. E isso diferencia completamente de vocação. Chamado não é vocação. Chamado tem a ver com essência. Vocação tem a ver com função, com o que eu faço. E é essa confusão na mentalidade do sacerdócio. O texto nos diz que o Senhor nos chamou para sermos. O Senhor não nos chamou para fazermos. Que diferença é essa, pastor? A vocação diz respeito ao que nós fazemos, a função que nós desempenhamos. A mudança da antiga aliança para a nova aliança é justamente essa. Você deixa de carregar uma responsabilidade funcional e você passa a ser o representante. Guarda essas informações de maneira prática. Eu quero exemplificar com algo que eu creio que você vai entender. Eu sou Lincoln. E quando eu digo eu sou Lincoln, isso diz respeito à minha pessoa, à minha identidade, a tudo aquilo que eu carrego, as minhas características físicas, intelectuais, relacionais, espirituais. Isso tem a ver com quem eu sou, com a minha identidade. Agora, quando eu digo assim, eu sou pastor Lincoln, isso diz respeito à minha função. Isso diz respeito ao que eu faço. E aí eu quero que você entenda uma coisa. O que eu faço não define quem eu sou. É o que eu sou que precisa definir o que eu faço. O que você faz pode ser temporário. O que você faz pode ser apenas por algum instante, algum momento. Mas quem você é o que você carrega para todo sempre. Aleluia. O que eu quero que, se você compreender isso aqui, valeu a pena. É por isso que o Senhor diz: eu vos farei um reino de sacerdotes. Vocês serão sacerdotes. Isso tem a ver com quem eu sou e não com o que eu faço. Deus nos chamou para sermos o reino de sacerdotes. Ou seja, nós carregamos a presença dele por onde nós passamos. Isso é o que nós somos, não é o que fazemos. Onde eu estou? Em casa, no meu trabalho, no meu lazer, na escola, na faculdade, na igreja, na sociedade, eu represento a Deus. Eu carrego a presença de Deus. Você consegue entender a diferença de você estar numa função, de você viver na essência de quem você é? Eu sou um sacerdote. Eu não sou um sacerdote. Essa é a minha essência.
A minha essência, a minha identidade é carregar a presença e representar a Deus onde Ele colocar. E essa essência que diz respeito à minha identidade, ela flui da presença de Deus. Foi o próprio Deus que nos escolheu e nos chamou para isso. Porque eu só dou aquilo que eu tenho. Se eu não tenho a presença, eu não carrego a presença, eu não entrego a presença. Um filho, quanto mais tempo passa com o pai, mais ele se torna parecido, semelhante, igual ao pai. Isso tem a ver com o nosso primeiro chamado no exercício da nossa identidade e não de uma função. Marcos capítulo 3, versículo 13 a 15, a Bíblia nos diz: Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis. Chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12 designando-os como apóstolos para que estivessem com ele, os enviasse a pregar e tivesse autoridade para expulsar demônios. O dia que eu entendi isso aqui, isso mudou minha vida. Porque o meu primeiro chamado para eu ser quem Deus espera que eu seja começa na essência da minha entrega no relacionamento com Ele. Nós vivemos uma época que isso está tudo confuso, porque as pessoas se movem a partir da função e não da sua essência, da sua identidade. Elas entregam as competências e habilidades funcionais, não é uma entrega da essência de quem elas são, portanto, daquilo que elas são. Isso, Jesus diz: o primeiro chamado na sua vida é o chamado para você estar comigo. Eu chamei os meus discípulos a mim, e eles vieram para estar com Ele. E o texto diz: para que estivessem com Ele, então os enviou a pregar e a expulsar os demônios. Tudo o que nós precisamos, nós encontramos na presença. Porque é a presença que molda a nossa identidade. É verdade. É a presença que nos dá destino e propósito. É na presença que eu represento aquele que me chamou para carregar a essência. O nosso chamado vem primeiro do que a vocação. O chamado para ser, e para ser eu preciso estar com Ele. Para Ele forjar em mim o que Ele deseja que eu faça e cumpra para Ele. Eu só sou se me torno um como Ele é. É por isso acontecer, eu preciso estar com Ele. O foco número 1 é a companhia dele e não o que nós fazemos para ele. Ele sabe que se eu focar na vocação e não no meu chamado, eu corro um grande risco de fazer o que ele não me pediu para fazer. E não é possível fazer sem a presença dele. A presença de Deus, portanto, é a minha maior necessidade e é o meu maior patrimônio. Eu queria convidar você para imaginar um reino de sacerdotes que prioriza a presença de Deus e a partir disso cumpre então a sua vocação. O meu chamado não é a minha função. O meu chamado é a minha identidade. É o que eu quero. Imagine o que será entregue nessa vocação. O que vai fluir de cada entrega, onde você estiver, quando você entende o que você carrega, o que você representa.
A confusão está entre o que fazer e o que é. Exemplo, quando você preenche uma ficha com seus dados pessoais, o que você coloca lá no lugar onde é pedido o seu nome? Quando é me solicitado para preencher uma ficha, eu não coloco na ficha Pastor Lincoln Leiva Luiz Alves, porque pastor é uma função. Eu coloco Lincoln Leiva Luiz Alves, porque essa é a minha identidade. O que eu quero te dizer é que a vocação que você exerce todos os dias só vai cumprir o propósito de Deus se for exercida a partir da sua identidade. O ensino da reforma protestante, ela trouxe uma contribuição espetacular para nossas vidas, porque ela enfatiza fortemente o conceito do sacerdócio de todos os santos. O que significa isso? Que não é apenas uma classe que representa e carrega a presença, mas todos os cristãos, todas as pessoas que um dia entregaram a vida a Jesus, elas se tornam sacerdotes. Ela tem livre acesso a Deus, e ela representa a Deus, e representa aqueles que Deus coloca na sua vida. Portanto, os crentes têm acesso a Deus, e são chamados a servir como sacerdotes em suas vidas diárias, não apenas os líderes da igreja. Todos nós somos sacerdotes, é o que a palavra de Deus nos mostra. Em essência, o sacerdote é alguém que representa o povo diante de Deus, e alguém que representa Deus diante do povo. Uau! Imagina o grande privilégio e a tamanha responsabilidade que nós carregamos. Eu quero compartilhar então com você 3 características imprescindíveis para você viver o seu chamado e cumprir o seu propósito. Qual é o seu propósito? Eu sou um sacerdote. Eu não sou um sacerdote. Eu sou um sacerdote. Eu carrego a presença por onde quer que eu vá. 3 coisas eu considero importantes para o exercício do sacerdote. Primeiro, viva sua identidade. Você só dá o que você tem. Você não consegue entregar nada mais daquilo que você é. O sacerdócio começa na consciência de quem você é em Deus, de que Deus fez de você. João 12 nos diz: contudo, aos que receberam, os que creram no seu nome, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Eu queria chamar a sua atenção para essa frase: deu-lhes o direito. Sabe o que João está dizendo para nós? Que ser filho traz para nós direitos. E sabe qual é o direito? Representar o próprio Deus. Ser um sacerdote. Tudo começa na consciência da sua identidade. Quando Jesus te chamou, quando o Espírito Santo te convenceu, te atraiu à presença de Deus, tudo que o Pai desejava era você retornar à sua identidade original. Filho de Deus. Porque se tornando filho de Deus, você viverá o seu chamado. Amém, amigo. Amém. Viva então como filho de Deus. Viver como filho de Deus é posicionar na sua identidade a identidade de filho amado do Pai. Nós somos chamados por Deus não para vivermos a nossa melhor versão. Tire isso da sua cabeça. Deus não te chamou para viver a melhor versão.
Deus te chamou para viver a versão original, a versão que Ele criou, a versão que carrega em si o seu chamado, a sua essência de ser um sacerdote, carregando a presença de Deus onde você for. Foi por isso que Deus te chamou. Não tem a ver com a sua função, tem a ver com a sua identidade. Portanto, o sacerdócio é o posicionamento da identidade de filho de Deus. A palavra direito, no original grego, traz também em seu significado a mesma essência da palavra autoridade. Tanto direito como autoridade tem o significado de poder delegado, aquilo que é outorgado por direito, que traz a você o privilégio de tornar representante. Sabe o que significa? Quando eu me posiciono na minha identidade, eu recebo a outorga de Deus o direito de representar. Eu sou apaixonado por isso. Porque aonde eu entro, eu tenho direito e autoridade de representar a Deus. Quando eu me torno filho, eu assumi esse privilégio dado pelo Pai. Por isso, viver a identidade é a essência de viver o sacerdócio. Segundo, seja liderado pelo Espírito Santo. Para exercer o sacerdócio, seja liderado pelo Espírito Santo. Romanos 8,14 diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. A palavra criado no original significa pego pela mão e conduzido até o destino final. Sabe o que significa? Deus, através do seu Espírito Santo, é aquele que nos conduz no nosso chamado, no nosso destino, no nosso propósito, em viver o sacerdócio dele. Amém. Que loucura foi essa você pensar que é possível cumprir os chamados do Espírito Santo? Quem te ensinou isso? O sacerdote, ele representa Deus, e ninguém representa Deus sem o Espírito de Deus. Ao ser guiado pelo Espírito, você se posiciona na sua identidade de filho, recebe o direito e está posicionado na autoridade de representar. Portanto, você vive o chamado. Todas as habilidades, todas as competências e dons são dados pelo Espírito Santo para o crescimento e para a vivência no sacerdócio. Ele te habilita para representar a Deus por onde Ele te conduzir. Então, entenda, não há como cumprir o chamado sem o Espírito Santo. Ele é o seu companheiro, Ele é o seu guia, o seu parceiro. Quando Pedro fala que somos sacerdócio real, ele deseja nos lembrar que nós não somos autônomos. Nós representamos o reino de Deus na terra. Portanto, quando você é um bom pai, você representa o reino de Deus na terra. Portanto, quando você é um bom empresário, você representa o reino de Deus na terra. Porquanto você é um bom funcionário público, você representa o reino de Deus na terra. Você é professor, representa o reino de Deus na terra. Você é um filho, representa o reino de Deus na terra. Ele tem uma autoridade otorgada para representá-lo. Viver o sacerdócio é viver a excelência em representar aquele que me chamou das trevas para a maravilhosa luz. É o Espírito Santo que nos capacita com autoridade para vivermos uma vida digna do Evangelho com o qual nós fomos chamados. Eu concluo dizendo, para você viver e exercer o sacerdócio, sirva com amor e paixão. Sirva com amor e paixão. Colossenses 3, versículo 23 e 24 diz: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, sabendo que do Senhor vocês receberão a recompensa da herança.
E ele lembra de uma forma incrível: é a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Quem te fez o sacerdote? Foi o Senhor. Olha para cá. Faça o seu melhor. Amém. Faça com excelência. Aleluia. Faça com amor e paixão. Honre aquele que te chamou. Aleluia. Faça o melhor porque você está sendo chamado para representar o Senhor. Lembre-se, você é um referencial. O sacerdote não entrega nada menos do que o melhor. É alguém que entendeu o princípio da excelência. Nosso paizão, o pastor Carlito, diz: a excelência honra a Deus e abençoa as pessoas. Então, portanto, não baixe o padrão de entrega. Seja alguém em que o mestre sala possa dizer: esse guardou melhor para o Todos sabem primeiro o melhor vinho, depois os convidados já beberam bastante vinho inferior bebido, mas você guardou o melhor até agora. Entenda, viver o sacerdócio é decidir viver o melhor até o final. Aleluia. Glória a Deus. Essa é uma revelação incrível. Você guardou o melhor até agora. Jesus nos ensina nesse milagre que o melhor é para ser entregue até o final. Ao longo dos meus 30 anos, eu conheci muitas pessoas que começaram bem, mas se distraíram, descuidaram e não ofereceram mais do que o melhor. Portanto, me deu o privilégio de representar a Deus. A sua melhor semente trará sobre a sua vida o seu melhor. Eclesiastes 9:10 diz assim: o que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força. Eu comecei essa ministração chamando você para fazer uma declaração profética. Eu represento. Quantos essa noite podem se levantar, se colocar de pé e dizer: eu represento. Eu represento. Eu represento. Aleluia! Eu represento porque eu carrego a presença. Eu represento porque eu decidi viver e fazer o melhor. Eu represento porque a minha decisão é de honrar o Pai até o fim do meu chamado. E se precisar, a partir da minha vocação. O seu chamado é ser sacerdote. Essa é a essência da sua vida. Você não está sacerdote, você é um. Aleluia! Deus te deu de melhor e tudo que você precisa para viver esse chamado. Eu represento. Eu represento não é porque eu sou bom. Eu represento não é porque eu tenho recurso. Eu represento não é porque eu tenho influência. Eu represento porque eu carrego na presença. Amém. Todos os ambientes que Deus te colocou, todos os lugares que Deus te conectou, foi por um único motivo. Agora para cá, foi para você ser um sacerdote. A família que Deus te colocou é para você ser um sacerdote. Amém. O trabalho onde você exerce a sua vocação é para você ser um sacerdote. Eu recebo. A base, church, é para você exercer o sacerdote. Amém. A cidade de Palmas é para você exercer o seu sacerdote. O Brasil é para você exercer o seu sacerdote. As nações é para você exercer o sacerdote. O sacerdote muda tudo porque carrega a presença de Deus.